Todo mundo já ouviu falar de astrolábio. Astrolábio? Já ouviu, né? Na escola. O astrolábio era aquele instrumento naval, né? Que no tempo dos descobrimentos media a altura dos astros acima do horizonte. Então, ele olhava aquilo e conseguia definir as rotas. Tem um outro instrumento de navegação importante chamado quadrante. Lembra do quadrante? Uhum. Ele é um quarto de círculo com um pêndulo que tem um fiozinho assim. Ele fica apontando para a estrela polar. Aí você consegue saber a distância que você andou entre o início e o ponto que você parou para observar. Já estou vendo uma caravela passando na minha frente. E tem também a famosa bússola. Né? A famosa bússola que aponta para o norte o tempo todo. Então as viagens eram viáveis e chegavam em algum lugar porque os navegadores se valiam de informações, resultado de cálculo, certo, de ciência, e era isso que definia o sucesso da missão. A gente está entrando numa quadra, num momento delicado, um dos maiores desafios da nossa história, da história do Brasil, da história do mundo, né? E a ferramenta para vencer esse desafio é o astrolábio, é o quadrante, é a bússola de hoje. E o que é o astrolábio, o quadrante e a bússola de hoje? É informação, informação, informação. É disso que a gente precisa, né? A gente vai sair mais fácil dessa crise, talvez não se possa usar a palavra fácil, mas com um grau menor de dificuldade dessa crise, com um grau de sofrimento menor, se a gente apostar em informação, informação de qualidade, né? O coronavírus é um vírus de letalidade baixa, mas tem um alto poder de contaminação. E essa combinação, você pode olhar pelo lado ruim, alto poder de contaminação, e pelo lado bom. Imagine se a gente estivesse vivendo isso com a SARS, com a MERS. Aí a gente estaria diante de um desastre, uma nova peste negra. Não é isso. Tem duas formas da gente combater o coronavírus. Tem as formas fantasiosas e as formas realistas, né? Uma das formas fantasiosas, que seria bárbaro se existisse, seria testar todos os brasileiros, feito um censo. Você fala o seguinte: todo mundo em casa amanhã, e até você ser procurado por um agente do IBG Teste, você não sai. Aí vai o agente lá, testa todo mundo e separa os doentes dos não doentes, os contaminados dos não contaminados. Os não contaminados autorizados a circular, os contaminados proibidos de circular. Se os contaminados estão proibidos de circular e ficam em casa enquanto se recuperam e os não contaminados estão autorizados a sair, você tem uma sociedade saudável nas ruas e uma sociedade doente em casa. 15, 20 dias depois, os casos graves vão para o hospital, acabou o coronavírus. Não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso porque não tem dinheiro para ter 210 milhões de testes. Não dá para fazer isso porque um teste só não é suficiente. Basta ver que o técnico do Flamengo deu positivo no primeiro teste, deu negativo no segundo teste. O presidente Bolsonaro fez um primeiro teste que deu negativo. Por que ele fez um segundo? Por que ele fez um terceiro? Por que tem contraprova? Porque às vezes não funciona. O sujeito pode não apresentar nada no primeiro e sim no segundo. Então você teria que fazer, não é um teste na sociedade, você teria que estar preparado para fazer 2, 3 testes na sociedade. A sociedade ficaria 1 mês, 2 meses esperando, 3 meses esperando isso. Para que então fazer isso se você pode fazer uma medida como a que a gente está adotando? Seria uma forma fantasiosa, seria perfeita numa cidade pequenininha de 50 mil habitantes, 20 mil habitantes, 5 mil habitantes, e daí você fala, ó, ninguém entra, ninguém sai da cidade, os 5 mil estão testados, só entra produto só entra produto na cidade depois que lava a embalagem, você resolve naquela cidade. Mas num país com 210 milhões de habitantes, não tem jeito, né? É uma grande dificuldade, você teria que fazer isso, não tem como fazer, não tem teste para todo mundo, não adianta reclamar, protestar. A gente está falando que, puxa, a gente deveria investir em testes. É verdade, a gente deveria investir em testes, mas repara que faz o teste, uma família inteira faz o teste. Tem dinheiro, faz uma vez, faz 2 vezes, faz 3 vezes, o teste custa R$150, vai lá uma família, gasta de 4 pessoas, gasta R$600 por rodada. 6 vezes 3, 18, R$1.800. Aí ele descobre que está tudo bem. Tem que ficar dentro de casa e não sair mais. Então já teria que ficar dentro de casa e não sair mais.
Ah, mas aí eu poderia identificar que um de nós está doente. Sim, mas poderia não identificar também. Então, tem uma dificuldade. A ideia é, portanto, a forma não fantasiosa, realista, é todo mundo que pode fica em casa. As crianças ficam em casa, os idosos ficam em casa, quem pode trabalhar de casa fica em casa. Alguns ficam em casa ligados a empresas que pararam as atividades, recebendo salário, uma parte do salário. Quem não pode ficar em casa, não tem jeito de ficar em casa, vai ter que tomar as precauções todas, que são conhecidas. Não levar jamais as mãos ao rosto, lavar as mãos várias vezes por dia, usar o álcool gel ou um desinfetante ou um sabão antibactericida. Não sei porque eu falo sabão bactericida, é antibactericida. É isso, né? É bactericida. Não é bactericida mesmo, né? Tipo inseticida. É, porque ele é o SIDA. É o SIDA, exatamente. O antibactericida é o que defende a bactéria. É o que defende a bactéria, é verdade. Bactericida. Talvez não tenha esse à disposição no mercado. O antibactericida, ainda bem. E assim as pessoas se protegem da forma possível, né? O que não dá nesse momento é a gente adicionar à informação o pânico. É como um prédio que alguém... Eu já tive num prédio em que disseram, pegou fogo. E pegou fogo. E pegou fogo, eu estava no 19º andar e pegou fogo no 1º andar. Era um prédio inteligente, era um prédio moderno. As brigadas de incêndio entraram em ação e tocou o alarme, como sempre tocava em testes várias vezes, 2, 3 vezes por ano. Todo mundo descia, muitos não desciam porque é teste. E os microfones, os alto-falantes dizendo que não era teste. E as pessoas desceram. Todo mundo saiu, não aconteceu nada. E o incêndio ficou no 1º andar. Foi contido. Tinha todos os sistemas no prédio. Então, começou o incêndio, começou a sair água para todo lado, apareceu o bombeiro não sei de onde, veio o bombeiro de Israel, sei lá de onde veio gente. Começou a vir gente de tudo que é lado e resolveu. O prédio inteiro foi evacuado. Algumas pessoas também evacuaram, pode ter certeza. Sim. De pânico. Né? Claro. Mas o fato é o seguinte, as pessoas seguiram as instruções. Todo mundo saiu. Imagine se nessa hora cada um resolvesse fazer uma coisa diferente. Um sobe, outro vai para o lado. Não dá, né? Então, nós temos que encarar isso com uma forma ordeira, né, de enfrentar o problema. E o que significa trabalhar com informação nesse momento? Sabendo que o vírus não é de alta letalidade, sabendo que o vírus é de alta contaminação, a gente tem que baixar o risco de contaminação. E a contaminação se dá pelo contato da mão, da nossa mão. Porque ninguém vai vir enfiar a mão na sua cara. Talvez seu filho. Mas é da nossa mão. Com o olho, com o nariz e com a boca. Né? As crianças precisam saber disso. Né? Ontem, no Jornal da Band, a gente mostrou uma reportagem muito bacana de uma menina que aprendeu esses passos da higienização com a mãe. E ela estava hiper condicionada, preparada. Bacana, menina. Ela não abraça, ela não beija, ela mantém a distância, ela lava a mão. Mostrava ela lavando a mão, dedo por dedo, vão dos dedos, dorso, palma. Tira os sapatos ao chegar em casa. E ela faz isso porque ensinaram para ela. Não é porque ela aprendeu, né, sozinha. Então a gente tem que ensinar isso para os filhos, tem que ensinar isso para os netos, tem que ensinar isso para os avós, né? E a gente tem que cuidar justamente dos mais velhos. Cuidar dos mais velhos, dar carinho para os mais velhos é ficar uma distância segura para o bem deles, sobretudo, né? E esse período é crítico. A gente vai ter semanas pela frente, a gente não sabe quantas semanas serão críticas. Eu vi hoje uma curva feita com base em projeções, resultado das contaminações da Itália e da Europa. E o cenário, tem o cenário conservador, otimista, tem o cenário mais dramático e tem um cenário que quem fez o estudo entende que é o mais realista. É um cenário de algumas semanas, né? Não é de alguns meses, não. É de algumas semanas para a gente ultrapassar o período crítico. Mas dá para acreditar nisso? Não dá. Até surgir o caso italiano, você tinha o caso chinês como referência. E o caso chinês, se a gente puder acreditar nas estatísticas, ele foi muito menos dramático do que o caso italiano. O caso italiano é muito mais dramático do que o caso chinês. Então, aqui na Band News FM, a gente vai buscar as informações, a gente está buscando as informações, é isso que a gente faz, as informações mais atualizadas, e a gente vai identificar o que é trigo e o que é joio, para jogar o joio no lixo e a gente divulgar o trigo, e até divulgar, olha, isso é joio, cuidado, porque é nessa hora
A gente precisa separar a verdade das fake news. Então, o astrolábio é uma ferramenta importante para nós. O nosso astrolábio, o nosso quadrante, a nossa bússola é a nossa equipe de reportagem, é a nossa dedicação, é a nossa formação, é o treinamento, a experiência dessa equipe para poder entregar só o que é informação verdadeira, fazendo alertas. Cuidado, tá cheio de fake news por aí. Vamos segurar o PASEP. Aí o nego vai para a agência porque quer retirar o dinheiro logo. Precisa tomar cuidado, tem gente que não tem juízo, né? Felizmente, a maior parte das nossas autoridades tem demonstrado juízo. Os prefeitos, os governadores, eles não estão brincando. A gente tem noticiado aqui só notícia, não vou dizer boa, não, positiva. Por quê? Porque todas no sentido de conter a concentração de pessoas, no sentido de privilegiar a saúde sobre a economia, construindo as pontes para fechar os shoppings, as lojas, conversando com as pessoas sobre transporte público sem desespero. E dá para perceber que a maioria mereceu o nosso voto nessa hora. Os que estão aparecendo não estão decepcionando. A gente não vai aqui, e eu não vou querer gastar muito tempo, com as declarações absurdas, com as atitudes absurdas adotadas pelo presidente da República, né? Ele virou um ponto fora da curva na largada. No Congresso Nacional está imperando o bom senso, no Supremo as manifestações são de bom senso, os ministros que o presidente Bolsonaro escolheu estão trabalhando com bom senso e aos poucos ele vai se enquadrando, né? O Bolsonaro de ontem já era melhor do que o Bolsonaro do final de semana. Então ele largou mal, ele sabe que largou mal. Como disse o professor Fernando Schiller, para sempre vai ficar na biografia dele o gesto de irresponsabilidade de sair cumprimentando as pessoas antes de saber se ele estava ou não contaminado e antes de saber, sem ter meios de saber, se as pessoas que ele cumprimentava também estavam contaminadas. E ele, a integridade física do presidente não pertence a ele, ao contrário do que ele imagina. E também não pertence aos 57 milhões de pessoas que votaram nele, pertence aos 210 milhões de brasileiros. Porque tudo que a gente não pode ter é um problema institucional associado a um problema de saúde pública ou um problema econômico. Imagina ele cair de cama, não por uma fatalidade, como poderia ter acontecido, posto que ele poderia ter sido contaminado, sim. 17 pessoas da comitiva dele que foram para os Estados Unidos se contaminaram. Ele poderia ter sido. Agora, provocar, se expor, sabendo do risco, aí não faz muito sentido. Mas ele aprende, ele é vivo. Se não fosse vivo, não teria vencido a corrida presidencial, deixando para trás candidatos que se acham muito inteligentes, muito espertos, né? E são capazes, alguns, como o Ciro Gomes, de achar normal jogar um trator em cima de um bando de amotinados, coisa que o irmão dele fez. E ele acha normal, ele acha que aquilo é razoável. Mas o meu irmão tomou 2 tiros no peito. Não teria tomado nenhum tiro no peito, nem teria sido picado por mosquito se não tivesse aparecido naquele lugar, né? Ele é senador licenciado da República, é de se perguntar por que licenciado? Cadê a doença? Cadê o atestado médico? Não aparecia para trabalhar, pediu licença. Bom, as cidades estão parando, os shoppings estão fechando, os ônibus começam a parar, as escolas, universidades, casas noturnas, comércio em algumas cidades, tudo caminhando para o funcionamento exclusivo dos serviços essenciais e nessa hora a gente precisa ter prioridade. E tem 2 prioridades que a gente tem que ter com muita clareza. Uma é cuidar de quem mais precisa. O coronavírus chegou ao Brasil trazido por gente que pode ir ao exterior. Não são pessoas culpadas porque podem ir ao exterior. Elas não foram buscar o coronavírus. Mas ao chegar ao Brasil, o vírus atinge as pessoas que mais sofrem em todas as crises. Quem não tem dinheiro, quem não tem emprego, quem não tem onde morar direito. Gente que quando o governo manda ficar em casa, entra num quarto e sala, onde tem 5, 6, 7, 8, 10 pessoas. E é assim que funciona. Vão ficar 10 pessoas dentro de um espaço pequeno. Então, a gente precisa ter atenção especial com essa camada da sociedade. Ontem o governo federal lançou um pacote de medidas, entre as quais R$200 por pessoa durante 3 meses para os que trabalham na economia informal. É um começo. Não é o suficiente. O governo vai ter que olhar com mais atenção para essa camada.
é a camada dos 100 milhões de pessoas sem saneamento, é a camada das pessoas desassistidas, é a camada das pessoas que, quando olha para ficar em casa, isso não é um antídoto contra a crise, isso é a crise em si, porque ele não consegue fabricar R$1. Já está difícil saindo para as ruas, onde fica 15, 16 horas trabalhando para voltar com o dinheiro que antes ele conseguia em 12 horas, 8 horas. Tem que botar mais gente para trabalhar para fabricar o mesmo dinheiro. E a gente precisa ter uma atenção especial na produção de alimento. Não dá para parar a produção de comida, né? Temos que ficar de olho nisso. A gente se acostumou a dizer aqui, e a gente diz isso, que o Estado suga o dinheiro da sociedade para devolver serviços precários. Isso não mudou. Os serviços continuam precários. O transporte não é bom, a saúde não é boa, a educação não é boa. Mas é a hora do Estado começar a agir reunindo todos os esforços para matar o vírus. E assim a gente recomeçar a vida. A gente vai ter uma crise para enfrentar, mas tendo esse olhar, seguramente a gente vai sair mais forte e mais fortalecido.